Nesta aula entenderemos o que são indicadores chaves de desempenho e painéis de controle empresariais. Vamos lá! Conforme Peter Drucker, o que não é medido não é gerenciado, portanto é fundamental a existência de metas e seu acompanhamento. E os indicadores chaves de desempenho atendem exatamente essa necessidade. O termo indicador-chave de desempenho, também conhecido como KPI, Key Performance Indicator ou KSI, Key Success Indicator, define as ferramentas de gestão empresarial utilizadas para avaliação e nivelamento do desempenho e sucesso de uma organização ou de um determinado processo. Um bom indicador-chave de desempenho deve seguir a estrutura SMART, conhecida mundialmente. SMART é a abreviação em inglês das 5 principais características que todo indicador de desempenho deve ter para transmitir a sua métrica e atingir seu objetivo com excelência. A primeira característica é Specific, ou seja, indicador precisa ser específico, claro no que está medindo e focado nas metas de desempenho. Deve haver uma definição amplamente aceita sobre a funcionalidade do indicador, assegurando que os diferentes usuários o interpretem da mesma maneira e saibam como agir. Ele deve ser measurable, ou seja, mensurável, e sempre ser expressado quantitativamente, para poder definir um padrão, um orçamento ou uma norma, permitindo assim que o valor atual do indicador seja comparável com o valor previamente definido ou orçado. Outra de suas características é o attainable, ou seja, o indicador precisa ser atingível. É importante para a aceitação do indicador e para o desempenho gerencial dentro da organização que a métrica apresentada seja possível de alcançar. Portanto, é importante definir metas razoáveis e atingíveis, pois nada é mais desanimador do que lutar por um objetivo que nunca será conquistado. A quarta característica de um indicador é relevant. Ou seja, ele precisa ser relevante, fornecer uma ideia clara sobre o desempenho da organização na obtenção de sua estratégia empresarial. Portanto, ele precisa estar alinhado com o planejamento da empresa. E a última característica é o time-based, ou seja, o indicador precisa ser temporal, expressar seu valor em um período de tempo fixo e previamente estabelecido. Cada indicador só tem significado quando se conhece a dimensão de tempo em que é realizado. Os indicadores devem ser personalizáveis a cada necessidade empresarial e podem variar de acordo com a área da empresa. Vejamos a seguir alguns exemplos separados por área. Para a área de vendas, é comum o uso dos indicadores volume de vendas, valor médio de faturamento por cliente, quantidade de vendas e quantidade de visitas de cliente versus quantidade de compras efetuadas. Como exemplo, veja o indicador de faturamento. No setor de logística, é comum trabalharmos com os indicadores pedidos entregues no prazo, coletas realizadas no prazo, custo de transporte versus faturamento e custo de armazenagem. Como exemplo, veja o indicador de custo do transporte. Já no campo de manutenção, utilizamos geralmente os indicadores ordens de manutenção abertas versus ordens de manutenção fechadas, manutenções preventivas versus manutenções corretivas, custo de compra das peças de reposição e percentual de equipamentos lubrificados.
Como exemplo, veja o indicador do custo de manutenções preventivas versus manutenções corretivas. Mas como apresentar esses indicadores com excelência profissional? No Excel, tem-se popularizado o termo painel de controle ou dashboard no inglês, que é uma ferramenta de gerenciamento utilizada para apresentação e acompanhamento dos indicadores chaves de desempenho, bem como demais métricas e informações relevantes à empresa. O painel de controle tem que ser uma ferramenta para análise rápida e interativa das informações. Os painéis de controle empresariais podem ser associados aos painéis de automóveis. Embaixo do capô de um veículo, existem centenas de processos que impactam no desempenho do veículo, e o painel veicular resume esses eventos. Utilizando-se de ferramentas visuais simples que particionam o processo geral em uma análise rápida, focando na segurança operacional do veículo. Da mesma forma, um painel de controle bem elaborado é uma poderosa ferramenta de gestão empresarial, pois compila processos complexos em partes gerenciáveis, focando apenas em informações relevantes. Encerramos aqui essa aula, onde vimos o que são indicadores chaves de desempenho e painéis de controle empresariais.